Boa noite a todos. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar? Josiane, o que que você gostaria de perguntar? Araci, eu Boa queria fazer a noite. pergunta assim: é possível que dois espíritos encarnados possam viver junto, tipo um casal, separados, viverem a vida toda brigando por ser inimigos em outra vida, ou só é escolha mesmo das pessoas? Porque meus pais são assim, eles são inimigos, vivem em briga, não se separa e não consegue ter uma harmonia também no lar. Eu li certa feita num livro espírita em que eles falam que existe casamentos de prova e de expiação, casamentos que existe até os casamentos felizes. Então existe ali umas 5 classificações que neste momento eu não lembro de todas elas, mas eu lembro na sua fala. Então, esses espíritos são inimigos de outras encarnações, mas eles pediram um reajuste junto. E eles brigam, mas eles não conseguem se separar. Eles não ficam um longe do outro. Eles não conseguem ficar longe um do outro. É uma espécie de prova, mas também deveria fazer uma melhora à medida que vão envelhecendo, à medida em que vão desenvolvendo, vamos dizer assim, eles aprendam a orar um pelo outro, porque é isso que deveria acontecer. Nós somos inimigos, certamente, mas à medida que nós oramos pelo nosso companheiro ou vice-versa, à medida em que nós pedimos harmonização, equilíbrio, a força, a coragem, a união, a solicitude, a paciência, o perdão e a ternura, aos poucos, esses casais passam a viver de uma maneira mais harmoniosa, mas a quantidade de casamentos em prova e expiações, eles existem, os dois. E também existe quando só um está em prova e o outro, a alma já é melhorada, aprimorada, a alma tem conhecimento de tudo aquilo, então ela tem muita paciência para com o outro em busca do aprimoramento. Então, essa alma que está melhor, ela trabalha espiritualmente nas suas preces para que aquele casamento consiga o êxito que essa alma procura, porque ela vê meio maior conhecimento e assim ela doa essa parte de crescimento no seu desenvolvimento do seu matrimônio. E também existe aqueles espíritos que eles vieram, eles trabalham acidentais, provacionais, afins, sacrificiais e os transformadores. O casamento afim é aqueles que se encontram nas praias, nos bares, na cerveja, no churrasco. São casamentos temporários. Eles se conhecem, mas são afins das coisas materiais, ou do passeio, ou da bebida, ou da cerveja, ou da praia. Passando esses momentos, esse casamento se esvai. Então, todos os casamentos, eles têm um projeto de crescimento. E existe os casamentos felizes, que os dois se dão muito bem. Os dois vieram como provas, estão bem, e se dedicam muitas vezes à humanidade. São casados, se amam, e eles, um está de um lado, outro está do outro está trabalhando aqui, o outro está trabalhando lá, em grandes distâncias, às vezes por causa da ciência, de uma pesquisa, porque são médicos, mas eles se amam. A profissão, o trabalho que eles realizam, não prejudica o bem-estar familiar. Os dois se amam e conseguem ter a dificuldade externa do casamento, externa, fora do casamento. Então, nós podemos ver que tudo isso são provas de o espírito escolhe, escolhe aquilo que ele quer passar como prova e expiação ou realizações nos seus casamentos. Consegui explicar para você, Josiane?
Sim, sim, Iraci. No que nós estamos falando aqui, que nós somos médiuns, aprendizes, médios em busca do aprimoramento, o que acontece conosco? Quer que seja no casamento, quer que seja com os filhos, nós devemos orar muito. É necessário que nós aprendamos a orar para o bem-estar de toda a nossa família. É por isso que o médium, no seu conhecimento, na sua pesquisa, na sua vontade de crescer, vontade de aprimorar, porque para nós conquistarmos o estudo, o aprendizado, exige de nós a vontade de aprender, a vontade de estar na aula, a vontade de ouvir, de estudar, de participar, como vocês que aqui estão, vontade da busca incessante de um crescimento. E essa busca faz com que nós, médios, precisamos orar por nós, porque nós vamos encontrar muitas provas de impedimento que nos impede de crescer, que nos impede de estudar, que impede de nós estarmos aqui no grupo Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade, que nos impede de realizar um bom casamento, que nos impede de sermos bons profissionais, que nos impedimentos são inúmeros, por devido aos fluidos ambientais, aos fluidos dos pensamentos das criaturas. O mal só existe sobre a Terra porque os humanos são maus. A hora que os humanos se melhorarem, nós nos melhorarmos humanos, vivos e mortos, a Terra estará melhor. Toda essa dor, todo esse sofrimento, todas essas condições difíceis são ainda porque nossa alma ainda ela é embrutecida. Ela não consegue absorver as energias soberanas, as energias celestes. Porque quando, e mesmo que nós somos embrutecidos, quando nós oramos e voltamos a Deus, nós recebemos a partícula divina, nós recebemos essas energias e começamos a nos curar, e começamos a nos melhorar. Então, quando nós, médios, oramos por nós, que é de suma importância orarmos por nós sentimos esse crescimento. Quando nós oramos por nós ficamos mais calmos, nós ficamos mais tranquilos, nós ficamos mais equilibrados, somos capazes de suportar a prova e a expiação. O que é uma prova? A prova é aquilo que todo mundo pode ver. As pessoas podem ver, nossa, fulana está passando mal, ou ela tem uma doença, é aquilo que os nossos olhos podem ver, na dor, no sofrimento, na miséria. O que é uma expiação? A expiação é da alma, é a alma que sofre, é a alma que está em busca de um melhoramento, é a alma que quer mudar, é a alma que quer reformar. E quando nós temos essa dor da alma, nem todo mundo consegue perceber, nem todas as criaturas, porque a dor está dentro da nossa alma. É aquilo que nós passamos sozinhas, caminhamos sozinha, ninguém nos entende ou nos compreende a nossa real situação. Quando ela é prova, todo mundo vê, todo mundo fala, todo mundo comenta, porque é visível ao olho nu a prova. Então, esse nosso caminhar entre provas e expiações, nós nos preparamos para a vida. A mediunidade, ela é uma bênção, embora pouco compreendida ainda. Pouco compreendida a grande mediunidade que cada um de nós precisamos crescer. A mediunidade, ela é luz. Então, nós estamos em prova, expiação. A nossa mediunidade é um roteiro para o nosso caminhar, ainda muito pouco compreendida, porque, de ordem geral, as pessoas veem que a mediunidade é para ela trabalhar para fora, para o externo, para o outro,
e não para si mesmo. E a mediunidade, ela vem de primeira mão, em primeira fase, para o médium crescer dentro da sua família. Como ele vai se melhorar para realizar as provas e as expiações em que ele é chamado no seu lar. Então, o anjo guardião, a equipe de trabalho do médium, vem trazer essa modificação fluídica. E essa modificação de fluidos, ela só pode ocorrer através da prece, através do desejo. Então, se eu quero a paz, sou eu que faço a paz. Na medida em que eu oro, eu peço a paz, eu encontro a paz. Se eu quero desenvolver a minha inteligência, eu rogo e peço que a minha inteligência comece a desenvolver-se, que eu consiga estudar, que eu consiga compreender. Então, aquilo que eu quero para mim, eu começo a aprender a orar. E a mediunidade é uma ferramenta grandiosa, porque através dela, meu anjo guardião, meus protetores, meus familiares me ajudam no meu crescimento, ajudam para que eu tenha progresso, para que eu aprimore, desenvolva, para que eu encontre alegria de viver, alegria de trabalhar. As nossas provas, elas virão, quer nas doenças, quer nas dores, elas virão. Mas se nós aprendermos a orar, aprendermos a rogar, a pedir, a suplicar pelas nossas equipes de trabalho, que eles podem nos ajudar. Então, a nossa prece vai ao Criador. E essa súplica que nós fazemos ao Criador, para que as energias celestes, as energias sublimes, venham até nós. Então, nós rogamos aos anjos, aos arcanjos, aos protetores, aqueles espíritos que nós amamos, não importa a religião que nós somos, não nos importa o credo, a doutrina dos espíritos não vem tirar ninguém do seu credo. Ela vem ensinar uma filosofia de vida, a mediunidade, a reencarnação, do porquê que nós estamos aqui, por que que nós precisamos crescer, por que que nós precisamos evoluir, construir um mundo melhor. Então, este conhecimento nos leva a encontrar o equilíbrio, porque se eu sei por que que eu estou aqui, por que que eu estou nesta família, por que estão meus filhos, quem são eles? Nossos filhos, nossos entes queridos, de ordem geral, são familiares. São familiares. Da onde que saem os inimigos? Os inimigos saem de dentro da família. Toda desordem, todo o que a gente fala, ai, meus obsessores, os adversários contrários, são espíritos de ordem geral familiares, que nós brigamos em outras vidas, desentendemos, brigamos por coisas inúteis e coisas vazias, e por esta razão nós retornamos nos mesmos lares. Muitos retornam como casamento, muitos retornam como irmão, muitos retornam como mães e filhos, pais e filhos. Então, o antagonismo, o desamor, mas a mediunidade, ela vem de encontro a esse antagonismo, ela vem de encontro ao desamor. Por quê? Porque nós vamos aprender a orar, solver, desmanchar os fluidos ruins. É isso que vocês vão estudar e aprender. Os fluidos ruins são fluidos do pensamento das pessoas. E essas pessoas, quando estão dentro da nossa casa, nossos filhos, as crianças, os jovens, os velhos, que eles mentalizam, pensam nessa desordem, nesse desequilíbrio, a nossa casa se contamina
como se ela ficasse suja dessa poeira mental, desse desejo mental. Então, o médium desenvolve-se e roga, e os protetores vêm junto deles a ajudar a limpar a sua casa, a tirar os fluidos doentes, fluidos nervosos, fluidos irritantes, fluidos malfazejos, fluidos perturbadores. Então, quando o médium entender para que a sua mediunidade ela é importante nas suas vidas, porque ainda é muito pouco e mal divulgada ainda a importância da mediunidade, porque até tempos atrás a mediunidade era desenvolvida para a pessoa trabalhar extra, fora, e isso chamava-se caridade no entendimento das pessoas. E hoje eu estou aqui e retifico. A caridade, primeiro, ela é familiar. Primeiro é familiar. A mãe médium, ela tem que socorrer seu filhinho desde o momento em que ele nascer até o seu desencarne. A mãe é a protetora, é a orientadora, é o médium familiar, é ela que traz a paz. E se é o pai? É ele também, com a sua força dinâmica de médium, vai trazer a paz, a alegria, a esperança, a fraternidade. Então, quando nós, médios, e cada uma de vocês compreender isso, e que, nossa, na minha casa ninguém gosta de trabalhar, todo mundo é desobediente. Então, o médium familiar vai aprender o seguinte, que ele precisa tirar de dentro do seu lar os fluidos preguiçosos, porque aquele fluido, ele fica emplastado, ele fica ali pegajoso, e a pessoa não levanta, a pessoa não anda, a pessoa não quer nada com nada, porque esse fluido está em volta dela. Então, à medida em que o médium vai aprendendo, ele tira dele a preguiça, tira dos seus filhinhos a preguiça, tira dele o mal-estar, tira das crianças também. Então, a primeira experiência do médium é dentro do seu lar, é no seio da sua família. E é aí que o médium vai crescer, e é aí que o médium vai desenvolver-se gradativamente. Eu posso dizer com certeza absoluta que à medida em que nós aprimoramos essa força, aprimoramos essa energia que nós temos dentro de nós, e nós começamos a doar essa energia dentro do nosso lar. Porque quando o médium compreende que é ele que irradia, é o médium, então nós estudamos o Evangelho, estudamos todo um aprimoramento, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, e esse conhecimento, essa filosofia de vida, vai me fazer com que eu entenda que, se eu quero trazer na minha casa a paz, eu preciso irradiar essa paz. Então, eu tenho que aprender a orar, vibrar, colocar, emanar, desejar todas aquelas emanações fluídicas que ela vai bater nas paredes, nas flores, nos móveis, nas plantas, toda a minha casa, na água. Todos os recantos da minha casa receberão este fluido do meu desejo, da minha vontade. Então, quando eu quero progresso, quero que a minha família progrida, preciso que a minha família desenvolva-se. Então, eu vou vibrar com a minha equipe de trabalho e vou fazer com que se desenvolva o progresso. Essa irradiação de progresso é sempre nossa, médium. É nós que vibramos o progresso, é nós que vibramos
a alegria, a felicidade. Então, eu falo assim, nossa, eu nunca fui feliz, eu não consigo ser feliz. Então, sou eu que tenho que buscar essas energias sublimes da espiritualidade maior, de Deus, de Jesus, dos grandes espíritos, dos grandes mestres, e distribuir dentro do meu lar. Então, eu sou uma fonte de energia. E é isso que nós estamos aprendendo e vamos aprender. Aquilo que eu quero para o meu lar, aquilo que eu quero que meus filhos sejam bons, sejam justos, sejam corretos. Eu preciso vibrar isso. Por quê? As nossas crianças recebem nas ruas, dos amigos, das escolas, de todos os lugares que eles vão, as energias, muitas vezes, que não são benévolas, energias más, ruins. E isso eu preciso tirar dos meus filhos. Se meus filhos recebem o bullying, eu preciso vibrar e tirar dele toda essa emanação da fala dos amigos, das conversas malsãs, que não deixa ele crescer, que não deixa ele produzir, quer pela inveja, quer pelo ciúme, quer pela própria maldade. Então, sou eu, o médium familiar, que vai aprender a trabalhar. Nós estamos muito acostumados a pedir para os outros. Esse é um hábito muito comum entre todos nós, espíritos, e todas as criaturas. Ou pede para o padre, ou pede para o pastor, ou pede para o dirigente, ou pede para o benzedor, e assim nós vamos. Eles vão sempre ajudar. Mas, se você se preparar para colocar a luz dentro do teu lar, para que as pessoas que ali vêm possam se sentir felizes, possam sentir, nossa, que casa linda, que casa gostosa, que bem-estar, como aqui é gostoso, como aqui as flores são lindas. Tudo isso vai depender da sua vibração de cura para dentro do seu lar. A vibração doce, a vibração calmante, a vibração relaxante, pacificadora. Então, à medida em que nós fomos nos aprimorando, à medida em que nós vamos conhecendo a nossa capacidade de doação, de trabalho, com certeza nós vamos trazer a paz no nosso lar. É esse o objetivo de todo médium. Primeiro, o seu lar. Depois, ele dá os seus passos para fora do seu lar. Mas é dentro do seu lar que é o seu paraíso, que é o seu bem-estar, é aonde ele chega, aonde ele se refaz, aonde ele se acalma, aonde ele se tranquiliza. Então, quando a nossa casa, quando vocês aprenderem a preparar as vossas casas e ela esteja aquele fluido curador, fazer as emanações para que possam criar um bloqueio, uma cúpula de proteção nas suas casas, para manter a sua casa num bem-estar. A hora que você chegar de algum lugar cansada, com uma série de coisas, e você entrar na sua casa, então você tem aquele local arejado, limpo, refeito, com os fluidos curadores, calmantes, relaxantes, pacificadores. E é isso que é o nosso objetivo. E é isso que nós estamos aqui para ensinar todos os médiuns que queiram aprender, que tenham boa vontade, porque muitos começam e param no meio da jornada. Eu diria, não parem nunca, porque a existência terrena é um aprendizado constante. Aprendizado. Então, a vocês que são jovens e aprendizes, sejam fortes nesse aprendizado, porque no longo da nossa jornada,
Cada hora mais, nós estaremos aprendendo mais, absorvendo mais, compreendendo mais. Então, eu desejo que vocês sejam fortes, corajosos neste crescimento. Então, vamos nós, nesse momento, vamos nos preparar. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar o universo. Vamos buscar a nossa galáxia. Essa Via Láctea linda e maravilhosa. Vamos buscar todas as estrelas. Vamos buscar o sol. E vamos nos colocar diante desse sol, dessa força maior, dessa morada dos espíritos superiores. E vamos rogar nesse momento que esses benfeitores venham nos auxiliar, venham nos fortalecer, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório. E vamos caminhar para a lua cheia, para a lua nova, para a lua minguante, para a lua crescente, buscando essas energias transmutadoras, essas energias desses espíritos trabalhadores, que a infinita misericórdia de Deus nos proporciona essa beleza imensa. Vamos rogar que esse templo de amor, de luz se abra. E vamos buscar o grande mestre Jesus. Vamos buscar os seus ensinamentos. Quando Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos buscar esse amor, trazer dentro de nós. Vamos buscar os anjos, os arcanjos, espíritos que já passaram por todas as fases, que já se dedicaram, que já se transformaram. Vamos buscar essa energia, essa força, para que possamos nós também vencermos as dificuldades, as mazelas, os ódios, as calúnias, as difamações. Vamos buscar o Espírito de verdade e vamos rogar a Ele todos os consoladores que nos dê a sustentação necessária, que não nos deixe falir. Rogamos ao Senhor, as falanges espirituais de Maria, todos os seus guerreiros, todos os marianos, as marianas. Vamos rogar nesse momento aos nossos ancestrais, como pedimos nesse momento a todas as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Rogamos, Senhor, permita que o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, que veio da África, da Ásia, da Europa, das Américas, que todos esses que têm compromisso conosco possam, neste momento, nos envolver nessa energia, que esse fluido cósmico, que essa força ectoplasmática, essa energia, possa ser derramada sobre o nosso lar, sobre cada um de nós. E rogo-te, Senhor, por todos os espíritos que porventura estejam no nosso lar, trazendo a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, o ódio, a preguiça, a ociosidade. Permita neste momento que as nossas equipes espirituais, como um grande furacão, possa neste momento absorver
todos esses espíritos e colocá-los dentro das bacias da regeneração, da redenção, da lama astral, da consolação. Que todos esses espíritos sejam desvinculados dos nossos lares, sejam desvinculados ao lado dos nossos familiares, dos nossos filhos, netos, bisnetos, que sejam, nesse momento, socorridos pelas equipes da terra, da água, do ar, do fogo, as energias humanas, que neste momento possa passar por cada um de nós, tirando todas as tristezas, desintegrando, e que venha esse grande furacão com essa energia do fogo etéreo, limpando, higienizando, dissolvendo todas as tristezas, todas as angústias, toda a depressão, tirando todos os tristes, cansados, oprimidos, todos os infartados, cancerosos, todos os acidentados, todos os abortados, todos aqueles ociosos, todos aqueles subjugadores, fascinadores, todos esses espíritos que sejam desvinculados, retirados do nosso lar e socorridos nesse grande laboratório, passando por toda uma transmutação fluídica, que sejam queimados todas essas irradiações, todos esses fluidos densos, deixando-os livres, desimpedidos, tirando toda a tristeza, a angústia, tirando todo o ódio. Misericórdia, Senhor, que todos esses espíritos que nos acompanham, todos esses espíritos preguiçosos, que não querem que nós estudemos, que nós oremos, peço neste momento as falanges que vão retirando, vão desintegrando todos os elos, todas as amarras, todas as correntes que nos prende, Senhor, a essa ociosidade de não orar, de não estudar. Que sejam socorridos esses espíritos, que eles, nesse momento, sejam colocados dentro da redenção, e lá possam, nesse momento, passar por toda essa modificação fluídica. Que as energias de estudo caiam sobre todos eles, sobre todo o nosso lar. Que venha o fogo do estudo, que venha o fogo da paz, que venha o fogo do amor, que venha o fogo da saúde, para nos fortalecer, para trazer a paz, a harmonia, o equilíbrio, trazer a prosperidade, a fartura dentro do nosso lar, trazer o estudo para todos nós, da doutrina dos Espíritos, para que possamos nos aprimorarmos mais, crescermos mais. Misericórdia nesse momento, Senhor, aonde estiver um espírito escondido, camuflado, que ele nesse momento seja retirado do nosso lado. Seja nesse momento colocado, Senhor, nessa grande bacia, Senhor, da redenção. Que todo, Senhor, todo o fluido, Senhor, da discórdia, da desarmonia, que todo o fluido de ódio, que todos os miasmas, as formas deletéricas, as infecções, os vírus, as bactérias, possam, neste momento, serem queimadas, dissolvidas, desmaterializadas, trazendo a luz, Senhor, trazendo os fluidos, Senhor, curadores, imantando todo o nosso lar, toda a atmosfera, Senhor, do nosso lar, imantando todo o nosso lar, todos os objetos, todas as roupas, todo o alimento, toda a água, Senhor, todo o reino mineral, vegetal, animal. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos que esse fogo dentro dessas bacias, desse grande laboratório, vai isolando, limpando, higienizando, transmutando todas essas entidades, todos os nossos familiares, todos esses espíritos que nós recolhemos, Senhor.
que a infinita bondade do seu amor caia como uma chuva, e que venha a força das águas medicinais, a força dos oceanos, Senhor, lavando, higienizando, passando por todas as células perispirituais, passando por todos, Senhor, espírito que ali esteja. Misericórdia, Senhor, que essa água vai adentrando por todas as células perispirituais, limpando, higienizando, transformando, modificando, trazendo a paz. E que venha, Senhor, a partícula de amor do grande Pai. Que venha, Senhor, as leis divinas, os 10 mandamentos, que possam, nesse momento, serem assimiladas, imantadas na mente desses espíritos. E rogo-te, Pai, rogo-te nesse momento, que as equipes socorristas, as colônias espirituais, que as equipes médicas, que as equipes, Senhor, da Cruz Vermelha, que as equipes franciscanas, as equipes de Maria, toda essa equipe socorrista, possam passar pela consolação, regeneração, redenção e alabastral, retirando todos os espíritos, encaminhando as colônias espirituais aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, as câmaras de retificação, de regeneração, as câmaras que passam para a psicologia, para que possa o espírito, Senhor, se desvincular dos seus males, dos seus traumas, aos presídios educativos. Misericórdia, Senhor, para com todos, que eles possam crescer, estudar a doutrina dos espíritos, compreender as leis divinas, serem trabalhadores do Cristo, e se assim for permitido, possam vir trabalhar conosco. E também, Senhor, se assim a infinita misericórdia permitir que eles possam reencarnar para trazer as verdadeiras leis de Deus, os ensinamentos do Cristo, para transformar esse mundo num mundo de paz, num mundo regenerador. Permita, Senhor, que a luz do seu amor caia sobre todas as colônias, que levante todas as barreiras de proteção e que todos sejam auxiliados, amparados pelo seu divino amor. E assim, Pai, nós fechamos esse grande laboratório de socorro e voltamos e pedimos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, por aqueles que aqui estão, Senhor, pelo reino mineral, vegetal, animal, por toda a nossa vida material, espiritual, por toda a nossa vida profissional, financeira, por tudo, Senhor. Que caia toda essa energia a envolver, trazendo a paz, o amor, a felicidade, a beleza, trazendo a prosperidade, a fartura, a multiplicação, Senhor, dos bens, das virtudes. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amparo dos nossos amigos espirituais, protetores, aos nossos anjos guardiões. Que eles possam levantar essa barreira fluídica como uma bolha eletromagnética, Senhor, de alta tensão. Que nos proteja. Obrigado, Senhor, por todas as falanges dos espíritos superiores, dos espíritos bondosos, dos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, as falanges de Maria, do Espírito de verdade, do grande Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por toda essa bênção, por todo esse amor. E assim, Senhor, agradecidos e gratos, Senhor, pela oportunidade do reencarno, de aqui estarmos, Senhor, na evolução do nosso espírito, da nossa alma. Nós te agradecemos
e te pedimos a sua bênção. Cubra-nos, Senhor, com o seu manto de luz. Que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.